Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e, no dia de hoje iremos cobrir a manifestação que ocorrerá em São José dos Campos. É uma manifestação contrária ao bloqueio de verbas que o governo federal, de Jair Bolsonaro está fazendo contra as universidades, principalmente as universidades federais, né? E, trata-se de uma manifestação nacional, onde irão ocorrer atos no Brasil inteiro, nessa parte da tarde, e também já ocorreram outras manifestações, os estudantes, os professores e a comunidade em geral está mobilizada contra esta questão, do bloqueio. Então fique com a gente e acompanhe a nossa matéria sobre este tema. Eu estou aqui com a Vanessa Souza, ela que é do MST. Vanessa, por que o MST aí apoia essa luta? A gente está aqui hoje contribuindo aqui na atividade porque a gente está com uma brigada de agitação e propaganda aqui para conversar com o pessoal do São José dos Campos, porque é um dos grandes centros que a gente tem aqui na região metropolitana de São Paulo, para a gente eleger o Lula, eleger o Haddad, que é o nosso projeto, né? Podemos continuar com esse projeto desse desgoverno que a gente está. Então, é isso, a gente está aqui com essa brigada para ajudar, para mostrar qual é o projeto, né? Então a gente veio para conversar com a população de São José dos Campos hoje, né? Certo. E qual que é a importância aí dessa luta para a gente derrotar o governo aí de extrema-direita do Bolsonaro? Eu acho que quando a gente consegue conversar, visualizar, mostrar, principalmente com os jovens que estão aqui hoje, né, se mobilizando, porque esse desgoverno ele vem cortando todos os recursos que a gente tem hoje para a saúde, para a educação. Então, quando você mobiliza e você conversa com eles, você consegue mostrar mesmo, né? E dizer, olha, a gente tem vários direitos que estão sendo roubados, né? Então, acho que é importante conversar nesse sentido, assim, né? De mostrar que a gente tem esse direito, a gente é cidadão e a gente tem que lutar por eles, né? Perfeito. E qual que é a relação aí que o MST tem aí com as universidades? Hoje a gente tem uma relação que está sendo bastante cortada, inclusive de preconceito, né? Porque a gente tem um desgoverno que é contra o MST, mas a gente tem uma relação de que precisamos nos formar para os nossos espaços, não é formar pessoas para ir para a cidade, mas é formar pessoas para contribuir nos nossos assentamentos, nossos acampamentos. E hoje a gente tem essa relação, a gente tem professores que contribuem nesse espaço também, das universidades, então a gente tem essa relação entre professor, entre estudante, alguns estudantes nossos que estão aqui nas universidades de São Paulo, de São José. Então é isso aí, muito obrigado, Vanessa. De nada. Eu estou aqui com o Cleverton, ele que é da Emancipa. Cleverton, por que você está aqui hoje? Cara, eu tô aqui porque a gente precisa lutar pelo direito das pessoas a ter uma educação de qualidade, sabe? O movimento estudantil ele precisa se organizar, ele precisa ir para a rua para poder mostrar que a gente não aceita esses desmandos que o governo está impondo. Já fizemos isso em 2019, parece que o governo não aprendeu, está querendo fazer de novo, e a gente vai ensinar para esse governo que com o movimento estudantil não se brinca. Perfeito, Cleverton. Cleverton, qual universidade que você é? Eu sou do Instituto Federal de São Paulo. E como está a situação do Instituto Federal de São Paulo com esse bloqueio aí de verbas? Cara, o Instituto em si, do qual eu faço parte, a diretoria teve uma conversa com os alunos, eles até informaram que até consegue se manter e tudo mais, mas já foi informado pra gente que tem um monte de lugares que não aguentam com esse corte, que vai ser obrigado a fechar as atividades, porque assim, é um corte muito forte, salário de funcionário, dinheiro para manutenção, assim, é a vida de várias universidades e institutos federais que estão em risco. Certo. O governo disse, que eles vão rever essa verba, para as universidades depois. O que você acha aí desse discurso do governo?
É difícil acreditar no governo porque a gente sabe que muitos desses cortes ou vão para os cofres públicos porque o teto de gasto impede que se façam novos investimentos, ou então vai para o orçamento secreto. A gente já ouviu falar de conversas de que esse dinheiro vai depender ainda de aprovação do Congresso. Provavelmente o Congresso vai querer uma fatia desse dinheiro para poder colocar no bolso via orçamento secreto. Então, assim, não dá para acreditar no governo que vive de mentiras, num governo que vive de fake news, num governo que por muito tempo sempre tentou tensionar a corda da democracia e recuou sempre que viu a demanda popular. Então, é difícil acreditar numa palavra de alguém que vive de mentiras e desse tipo de discurso. Então é isso aí, muito obrigado, Cleverton. Opa, eu que agradeço. Eu estou aqui com a Larissa, ela que é da Juventude Rebeldia, né? Também do PSTU, foi candidata a deputada estadual e é estudante também aí, tá na luta. Então, né, ô Larissa, por que você está aqui hoje? Salve, salve aí a galera que nos acompanha. Essa manifestação, essa mobilização do dia 18, ela foi uma mobilização que foi convocada nacionalmente, quando os cortes na educação foram anunciados mais uma vez. Não é o primeiro corte que acontece nas instituições públicas do país nesse ano, e na verdade desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, a gente já vem sofrendo uma série de ameaças, uma série de cortes na educação pública, e o fruto, né, a verdade é que o produto disso é a lei do teto dos gastos, né, que não só prejudica o investimento na saúde, mas também na nossa educação pública, que faz com que as contas não fechem no final do mês. E nesse sentido, se torna fundamental que a gente faça uma mobilização muito forte, principalmente nesse momento que nós estamos, né? Por isso que nós, estudantes, viemos às ruas na quinta-feira. Foi o dia em que as universidades aqui da região realizaram assembleias, uma série de discussões sobre a questão dos cortes. Eu acompanhei a discussão sobre os cortes no Instituto Federal, onde eu estudo, faço matemática, aqui em São José dos Campos. Acompanhei também a Assembleia da Unifesp nos 2 turnos e a Assembleia da Unesp, onde os estudantes discutiram sobre a necessidade da gente construir uma manifestação na cidade. A importância dessa manifestação aqui no Vale, ela se dá pelo marco de que desde 2019 nós não temos manifestações convocadas pelos estudantes aqui. Então é muito importante que a gente faça essa mobilização. Estamos ansiosos aí, e um salve aí para a galera que está acompanhando. Fora Bolsonaro, Bolsonaro nunca mais, e a gente precisa pensar sobre o futuro, a gente precisa se manter mobilizado, porque nessas eleições, nós do PSTU e do Coletivo Rebeldia, nós declaramos voto crítico no Lula, mas o voto crítico significa que a nossa tarefa de organização da luta e os movimentos da classe trabalhadora e da juventude se tornam fundamentais para que a gente tenha vitórias, para que a gente reverta esse cenário de crise que a gente vive, de recessão mundial econômica e uma série de fatores. É isso aí, Larissa. Certo que você falou aí de derrotar o Bolsonaro aí, qual que é a importância aí dessas mobilizações aí para a gente derrotar a extrema-direita? Essas mobilizações, elas se tornam vitais para que a gente derrote a extrema-direita. Está colocado no cenário, nos resultados logo no primeiro turno, para deputados, inclusive para o Senado, que o bolsonarismo, ele é maioria. A direita e a extrema-direita hoje são majoritários eleitos dentro do Congresso. E a nossa tarefa é fundamental de articular as lutas para que os ataques à classe trabalhadora não passem no próximo ano, para que a gente possa se defender. A nossa luta e a nossa articulação é a única ferramenta que a gente tem para poder reverter esse cenário que está colocado para a gente na conjuntura hoje. Então, é nesse sentido que a nossa mobilização não pode parar no dia 18. A gente precisa articular lutas cada vez mais intensas, cada vez mais fortes, para que a gente consiga reverter esse cenário que está colocado hoje para a gente. Então é isso aí, muito obrigado, Larissa. Tamo junto aí, fora Bolsonaro, voto crítico no Lula e que as lutas não parem por aqui. Eu estou com o João Vitor da Unifesp. João, né, como que você está se sentindo hoje? Qual que é a importância do dia de hoje? O dia 18 de outubro é muito importante para a gente, estudantes, porque os cortes afetaram bastante a gente, mesmo com o recuo, a gente tem que estar dando nossa voz e mostrando fora Bolsonaro o que precisa acontecer, e a nossa
a permanência na universidade é muito importante. E como está a situação da Unifesp com esse congelamento aí? A gente ficou bem assustado com os cortes. Tava real o papo de talvez encerrar as aulas por um período. Houve um recuo, as aulas podem continuar, mas mesmo assim a gente tem que dar a nossa voz e ser contra isso. Certo, e a mobilização aí na universidade? Estamos aqui combinando o ato conforme a Uni e viemos aqui hoje dar a nossa voz. Vai sair, muito obrigado, então. É isso, valeu. Olá, eu tô aqui com a Vitória, diretora de mulheres aí da União Estadual de Estudantes aí, né, ligada à Uni. Então, Vitória, qual que é a importância aí do dia de hoje? A importância do dia de hoje é que é mais uma mobilização dos estudantes referente ao corte que o governo propôs em fazer para a educação. Para quem não está sabendo, ele tinha feito um corte de milhões, muitos milhões. O movimento estudantil, como a Uni, a UF, fez muita mobilização, pressionou. Eles voltaram atrás, só que eles ainda não devolveram esse dinheiro. Então a gente está aqui para reafirmar que a gente precisa continuar lutando, sempre vigilante contra o governo Bolsonaro e para garantir que não haja mais cortes. E qual universidade que você é, qual instituto, né? Só para a gente saber como está a situação aí do seu local de estudo. Eu estudo na ESPM, que é uma faculdade particular de São Paulo. Então a minha faculdade em si não foi afetada de modo algum com esse corte, já que ela é particular. Certo. E você falou aí de luta, qual que é a importância de atos como esse, né, para a gente derrotar o governo do Bolsonaro? Toda luta é válida contra o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, a gente sabe que ele foi o pior governo da história do Brasil, um governo que é genocida, ele vai contra qualquer minoria social, ele é contra tudo e todos, apenas aquele grupinho dele. Então, a gente sempre tem que continuar lutando. Cada ato é mais uma representação da força que o povo está contra o Bolsonaro. A gente vai tirar ele nas urnas no segundo turno, votando Lula para presidente. Então, é muito importante toda a mobilização para mostrar que o povo está contra o Bolsonaro. E a candidatura do Lula se compromete aí a não fazer esses cortes aí nas universidades, a não ter esse tipo de medida nas universidades? Eu não posso afirmar nada pelo Lula, porque eu não sou do PT, eu não sou conectada do Lula, mas o que eu posso garantir é que a gente, entre o Bolsonaro e o Lula, evidentemente, a gente vê muito mais, tem muito mais esperança com o Lula no governo, e o que a gente pode garantir é que a gente vai, com certeza, estar sempre de olho no que o Lula está fazendo, para garantir que ele siga fazendo políticas para o povo e para os estudantes. Então é isso aí, muito obrigado, Vitória. Obrigada. Eu estou aqui com a Jéssica, ela que foi candidata a deputada estadual aí nessas últimas eleições. Jéssica, por que você está aqui? Oi, gente. Hoje é um dia importante de mobilização Brasil afora, de estudantes, trabalhadores da educação, contra os cortes do Bolsonaro a esse setor que é fundamental. Então, vim aqui para apoiar, para prestigiar essa luta e para dizer mais uma vez que o Brasil não aguenta mais esse governo que é um inimigo da educação. Vários escândalos no MEC, o Ministério da Educação negociando corrupção, propina com pastor. A gente viu vários projetos sendo implementados na educação também, como o homeschooling, que é um projeto extremamente conservador, escolas militares, escolas sem partidos, que não tem ideologia de gênero. São todos projetos racionais que visam limitar a qualidade da educação para a classe trabalhadora brasileira. Então, a gente está aqui para reafirmar a importância da educação, da pesquisa científica, da alfabetização, enfim, desse setor que é necessário para garantir dignidade de vida para o povo trabalhador. Então, bora! Jéssica, você está impulsionando, né, junto com outras pessoas, né, a campanha do Lula aqui na cidade de São José dos Campos, né? Como que esses comitês aí de campanha podem colaborar, contribuir para essa luta? A gente está nesse momento determinante, né, vésperas do segundo turno, uma eleição bastante difícil, né? O governo Bolsonaro, já na máquina do Estado, tem atuado nesse segundo turno com muitas fake news, com muitas mentiras que vão na tentativa de
ponto de vista da questão da religiosidade, a gente viu igrejas sendo invadidas nesse último período, né, pelos grupos bolsonaristas. Então a campanha em defesa do Lula e do Haddad nesse segundo turno é fundamental. É fundamental que a gente consiga ampliar o diálogo para além dos setores que já votaram no Lula e também atingir os indecisos, aqueles que até agora não tomaram um lado nessas eleições. E também é necessário que a gente consiga atingir as pessoas que já votaram no Lula e que precisam ir de novo votar nesse segundo turno. Então as banquinhas, que elas estão fixas agora todos os dias, de manhã e tarde no centro, e uma programação bem extensa de carreatas nos bairros, de feiras também pela cidade, elas acontecem para que mais gente consiga se aproximar da campanha, pegar os materiais e levar esse debate à frente para a gente conquistar um segundo turno com a votação expressiva, para que não haja questionamento golpista a partir do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Então quem quiser somar, vem com a gente, procura nas redes sociais, o perfil do PT São José dos Campos, do PSOL São José dos Campos, das organizações que estão compondo essa frente também, que é unificada por todos os partidos de esquerda aqui da cidade, partidos progressistas, que entendem a necessidade da gente derrotar o Bolsonaro no segundo turno, como uma emergência de sobrevivência para o nosso povo. E caso eleito, o Lula se compromete a não realizar esses cortes, né, nas universidades, congelamento, né? Qual que tem sido a postura do Lula em relação a esse tema? A gente do PSOL tem feito um debate sobre a necessidade da revogação de todas as medidas que o Bolsonaro aprovou nos últimos 4 anos aqui no Brasil e que Temer também aprovou assim que o impeachment foi feito e que retirou a Dilma do poder, né, que a gente chama de golpe. Então, é necessário que o Lula se comprometa, assim como todos os deputados do campo da esquerda se comprometam a reverter esse estado de miséria social, de cortes, de ataques, sobretudo a reforma da Previdência, o teto dos gastos, a reforma trabalhista, as terceirizações. Para nós isso é fundamental e Lula sendo eleito, a gente vai estar nessa batalha também para que esse programa seja aplicado para melhorar substancialmente a vida do povo. Então é isso aí, muito obrigado, Jéssica. Tamo junto, mesa de debate, sempre aí contribuindo para os debates aí da esquerda, debates necessários nessa região tão conservadora, mas que também tem muita luta e a gente tá junto. Eu estou aqui com a Márcia, que é mãe de aluna, né? Isso, de 2 meninas na faculdade, na universidade. Ô Márcia, e você como mãe e como parte aí do quadro aí dos institutos, como que você sente aí com essa medida aí do Bolsonaro? É um absurdo. Não é de hoje que ele faz esses cortes. E esses cortes são usados para tirar dinheiro da educação, da saúde e ir para o orçamento secreto, que são verbas distribuídas somente para os seus aliados. Ele mesmo falou isso no debate. Ele disse que para o pessoal do PT ele não daria dinheiro. Isso se chama propina. Então esse dinheiro sai das verbas dos orçamentos que deveriam ir para educação, saúde, que são verbas carimbadas e estão indo para o povo do Centrão. E como você sente a juventude indo aí para as ruas, né? Dá um ar novo aí para a gente, né, derrotar o Bolsonaro? Sem dúvida, é uma delícia ver essa energia, ver essa garra, ver eles ocupando espaços, defendendo o seu direito à educação, a uma escola pública, gratuita, de qualidade e laica. O Estado é laico, Estado não tem religião. As pessoas podem e devem ter sua religião respeitada, mas o Estado é laico. Então é isso aí, muito obrigado, Márcia. Um abraço para vocês. Eu estou aqui com o Cosme, né, da luta de moradia e que está prestando aí um apoio aí à luta dos estudantes. Cosme, por que você apoia essa luta? Não, a luta, Guilherme, não é do estudante, a luta é pela democracia, a luta é pelo direito fundamental, né? Então nós, dos movimentos populares, tem companheiro do MST, tem companheiro dos sindicatos, apoiando a luta por direito, a luta pela democracia. Perfeito, maravilha, aqui está o recado do Cosme. Eu estou aqui com o Robson, né, vice-presidente do DCE da FATEC. Robson, por que você está aqui hoje? Eu estou aqui pelo motivo até óbvio, né? Para muitos não é, mas para muitos são, que é
protestar contra esse governo que é contra a educação, que pega todo esse dinheiro, toda essa verba e dá para o orçamento secreto. Tem dinheiro para o orçamento secreto, mas não tem dinheiro para a educação e para a ciência e tecnologia. Então, hoje, né, dia 18, ele fez um confisco, né, do orçamento para a educação, botou atrás, mas mesmo assim a gente manteve a mobilização e é por isso que eu estou aqui para gritar o fora Bolsonaro. Com esse congelamento, esse corte aí das universidades, muitos institutos foram bastante prejudicados. E como que está a FATEC aqui de São José dos Campos? Então, a FATEC, cara, né, todo no geral, né, a FATEC é uma luta antiga. E é por isso que, além, né, de a gente querer eleger Lula para presidente no âmbito federal, a gente quer eleger Haddad para o âmbito estadual. Porque a FATEC, né, é uma faculdade estadual e por tantos anos o PSDB, né, esse governo do PSDB que foi derrotado, mas a gente não imagina, né, ele, além de derrotar, né, a gente conseguiu derrotar o PSDB, mas assim, no modo geral, as FATECs, elas estão sucateadas. O PSDB sucateou a faculdade, ela é estadual, mas ela não tem todo o respaldo para os estudantes, né, como a USP tem, a Unicamp tem, que são estaduais. Então a luta do DCE, FATEC histórico, é para ter um bandejão para os estudantes, para os alunos, é para ter passe livre. Então assim, no geral, teve essa pandemia, né, teve alguns cortes e então a gente quer acabar com esse governo, acabamos, né, com o PSDB, mas além disso a gente tem que evitar ao máximo que o bolsonarismo venha a abocanhar a educação estadual paulista. É isso aí, Robson, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu estou aqui com o Gustavo, né, estudante aí da Unip. Gustavo, por que você está aqui hoje? Porque o Brasil está sofrendo um desmonte de tudo, da educação, da saúde, da cultura. Aqui nós temos várias leis de censura, censura professor, censura grafite, censura enturrar artistas. E o Código de Educação é uma coisa absurda. Deixa menos para a educação do que para a mansão dos filhos do presidente. Então a gente tem que fazer alguma coisa, senão só vai piorar. E você é um estudante aí da Unip, faculdade particular aqui de do Vale. Né? Qual que é a importância aí dos estudantes das escolas particulares se unirem aí nessa luta? Vários cursos na Unip estão sendo fechados se não abrirem a próxima turma, se não fechar uma turma no próximo semestre. Então, assim, não é só uma coisa que afeta a educação pública, mas a privada também, que recebe dinheiro do FIES, do ProUni. Eu sou bolsista do ProUni e tenho muito a agradecer, porque o acesso foi ampliado ao longo dos 13 anos do governo do PT e tem sido desmontado desde então. E você citou aqui várias vezes o Banhado e também o Campo dos Alemães, suas regiões atacadas aí pela prefeitura, né? Qual que é a importância aí dos estudantes se somarem à luta aí do popular? Não adianta ser estudante se você não for um cidadão envolvido e não se importa com a população que é alvo da prefeitura, que está sendo despejada, que está sendo recebido com bala de borracha, gás lacrimogênio, criança sendo atacada. Então é o seguinte, se você não se importa com o outro, amanhã é você. É isso aí, muito obrigado. Obrigado eu, boa noite. Eu estou aqui com o Mancha do PSTU, né, histórico dirigente aí do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Mancha, o que te traz aqui? Traz aqui a necessidade da unidade, da solidariedade entre os trabalhadores e a juventude, numa aliança operária estudantil para derrotar o governo Bolsonaro e para derrotar o sistema capitalista. Para isso é preciso unir aqueles que estão em luta, e nós viemos aqui trazer a nossa manifestação de apoio, de solidariedade a esse Dia Nacional de Luta que está sendo feito hoje pela juventude em todo o país. Esse é o motivo que nos traz aqui, esse é o motivo do nosso apoio. Mancha, na sua fala, você citou uma crítica ao Alckmin, né? É preciso derrotar Bolsonaro, isso sem dúvida nenhuma, mas sem cair na ilusão de que o Alckmin seria uma saída? Então, exatamente, nós defendemos nessas eleições do PSTU o voto crítico no Lula e o voto crítico no Haddad. Mas isso significa que nós vamos fazer campanha, estamos fazendo campanha junto dos trabalhadores para derrotar o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro é uma ameaça às liberdades democráticas, é uma ameaça a poucas conquistas democráticas que nós tivemos, assim
assim como é uma ameaça aos direitos trabalhistas dos trabalhadores e da juventude. No entanto, nós não temos apoio e não apoiamos um programa de conciliação de classe, como defende hoje o programa do PT, que é um programa de conciliação de classe, no qual o Alckmin é uma da sua simbologia dessa aliança, como se a gente tiver junto com os patrões, nós podemos derrotar esse sistema e esse regime. Nós não concordamos com isso, por isso nosso voto é um voto crítico e não um apoio ao programa do PT, tampouco um apoio ao programa do Alckmin e tampouco um apoio ao programa do Haddad. Nós queremos ter melhores condições para poder lutar e enfrentar o capitalismo, enfrentar os governos de plantões. Em frente a essa crise da universidade, qual que seria o programa para responder todas essas questões aí que passam os estudantes? A crise da universidade não reflete nada mais do que a crise que se passa no nosso país, que é uma crise desse regime político que está falido e uma crise desse sistema político também. É necessário que haja uma mudança de rumo. Essa mudança de rumo passa por uma mudança radical na sociedade e uma mudança radical também nas universidades. É preciso destinar verbas para a universidade e destinar verbas para a universidade pública. Não é possível que a educação mais seja dada aos barões de ensino que estão entre aqueles meia dúzia de ricos do nosso país que dominam a economia através do seu lucro que tem através da educação. É por isso que nós defendemos a educação pública, a educação laica e uma educação que seja totalmente do controle do Estado e com a estatização das empresas de educação privada, começando por aquelas que dizem que estão em dificuldades e que dizem que estão falidas. E é necessário a autonomia da universidade também, com eleição livre de motores, dos reitores e controle da comunidade sobre o trabalho científico, sobre toda a universidade. Então é isso aí, Mancha, muito obrigado. Valeu, é isso aí, mais uma vez nós estamos na luta e agradecemos o espaço. Eu estou aqui com o Felipe, né, da Unifesp, também militante aí da UJC, né, o Juventude aí do PCB. Felipe, por que vocês estão aqui hoje? Bom, essa manifestação foi puxada agora pela Uni pro dia 18 de outubro, principalmente pelo mais um novo corte feito pelo governo Bolsonaro, né, mais um ataque às universidades públicas, um ataque à educação pública. Ao mesmo tempo, mais uma da série de mobilizações feitas pelo movimento estudantil em defesa da educação contra o governo Bolsonaro, que a gente sabe que é o governo inimigo da educação, inimigo das universidades públicas, inimigo dos estudantes como um todo. E como que anda aí a situação da Unifesp com esse congelamento, com esse corte aí que o governo fez? Bom, a situação começa a ficar bem grave, né? Mais um corte pelas verbas discricionárias. A gente já sente a precarização da situação no campus, né? Só começa a ser computadores que não são consertados, a luzes que queimam que não são, banheiro que entope e não tem dinheiro para repor. Já conseguimos sentir, existe todo um debate sobre o custeio do restaurante universitário, das políticas de permanência estudantil que já são muito desvalorizadas na Unifesp, e com esses cortes elas são colocadas muito em risco. Então a gente está realmente preocupado e realmente em defesa da universidade. E para finalizar aqui, Felipe, muito se fala aí da função da universidade, inclusive depois da pandemia. Qual que é a função, né, da Unifesp aí que você vê? Bom, eu entendo que as universidades públicas, elas são, além de um centro de produção de ciência, de tecnologia do nosso país, elas são vitais para a soberania do nosso país, né? Não existe um país desenvolvido que não investiu em ciência, que não investiu em educação, e elas têm um papel fundamental do ingresso da juventude brasileira, da juventude periférica brasileira, no ensino superior, na construção da cidadania como um todo do Brasil, né? Então é isso aí, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos, um abraço. É isso aí, pessoal, né? Acabou mais uma manifestação que nós do canal Podcast e Mesa de Debates cobrimos, né? Aconteceu essa manifestação aqui em São José dos Campos, mas não somente em São José, mas também aí em várias cidades aí do Brasil, né? Que foram afetadas com esta medida do governo federal. E, né, ressaltar aqui, essa manifestação foi importante, né? Convocada aí por diretórios estudantis, né, movimentos sociais, também partidos aí de esquerda,
e colocar a necessidade, né, de cada luta que tiver nesse momento que o país atravessa, né, da necessidade de estar se somando e de dar voz para essa luta. Então, por isso, né, que o Mesa de Debate esteve aqui, né, cobrindo a manifestação que ocorreu, né, e pretendemos aí seguir na luta com os estudantes e demais setores aí que se mobilizar. Então, né, eu agradecer aí a todo mundo e fui.